Essa é a 8ª mensagem dessa série, a penúltima mensagem dela. E durante todo esse tempo nós temos falado sobre o Espírito Santo, o líder da igreja, e sobre como ele mobiliza a sua igreja. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante, como o Átila disse, complicado, ou um assunto bastante delicado, que é finanças, contribuição financeira. Quando nós falamos desse assunto, nós ficamos numa linha muito fina, como se diz por aí, assim, no fio da navalha. Porque um passo apenas que eu der fora, nós vamos ser exatamente igual a todas as outras igrejas que o Átila mencionou. Então, nós que somos da Borda, nós que fazemos parte dessa comunidade, nós temos uma necessidade primeira de colocar para vocês tudo aquilo que nós precisamos enquanto igreja, enquanto comunidade de fé. Porque se nós não fizermos isso, vocês não vão saber o que nós precisamos, ou quais são os sonhos que Deus tem colocado nos nossos corações. Por outro lado, se nós exagerarmos, nós vamos ficar, como o Átila disse, pedintes. E para isso, nós vamos falar em 2 momentos financeiros. O primeiro deles, no Antigo Testamento, e o segundo momento, no Novo Testamento. Nós vamos falar sobre dízimo, ou dízimos, e sobre ofertas. E para isso nós vamos começar lá no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 14, onde Abrão encontra Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo. Após uma batalha com um rei chamado Quedorlaomer, Abraão resgata Ló, sua família e todo o povo de Sodoma e todo o povo de Gomorra. E na volta, após ter vencido esse rei e todos os reis que o apoiavam, ele encontra Melquisedeque. E Melquisedeque trouxe pão e vinho para essa comemoração, pois ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Notem que até aí não havia nenhuma lei, não havia nenhuma recomendação do Deus Altíssimo. Mas Abraão entrega esse dízimo ao sacerdote do Deus Altíssimo. A segunda menção de dízimo é feita por Jacó em Betel. Panorama dessa história, ou dessa parte. Jacó, ele rouba a bênção de seu irmão Esaú. E combinado com sua mãe, ele foge de lá para uma outra terra e para procurar uma esposa.
E nesse trajeto, ele encontra, ou ele é encontrado por Deus. E vejam o que acontece. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesse caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, tudo quanto eu conseguir nessa empreitada, certamente darei o dízimo. Deus, um pouco mais para frente na história, ele institui o dízimo, e aqui nós deixamos de ter o dízimo para ter dízimos, porque são várias ofertas que Deus institui para o povo de Israel, ou o povo hebreu naquela época. Eis que, lá em Números capítulo 28, verso 21, está escrito: eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Ora, nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da revelação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade, pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Coube às outras tribos, as outras 11 tribos, a incumbência de sustentarem a tribo de Levi. E as outras tribos, nenhuma delas foi autorizado ministrar, ser sacerdote na tenda da revelação e depois no templo. Essa era uma atribuição exclusiva aos levitas, em suas diversas funções, desde o sumo sacerdote até o guarda. Todos esses postos eram ocupados por levitas. No Antigo Testamento era necessário um intermediário entre Deus e o homem, um sacerdote. Era necessário que se ofertasse para se chegar a Deus. Se não houvesse sacrifício, não tinha comunicação entre Deus e os homens. Somente, como eu disse, somente ao sumo sacerdote era dado o privilégio de entrar no lugar chamado Santo dos Santos. E somente ele, uma vez por ano, poderia fazer isso. Mas o tempo passa. Muitos anos se passaram. E o povo acaba por esquecer as recomendações de Deus. E lá em Malaquias, Deus questiona a fidelidade da nação. O povo estava roubando a Deus. E o povo pergunta: em que estamos te roubando? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Deus, naquela época, ou hoje, ele precisa dos nossos dízimos, das nossas ofertas? Não. Ele é Deus. Ele é o dono de tudo. Ele é o criador de tudo.
E por que Deus estava preocupado que estavam roubando? Por quê? Simples. Nessa época, ainda era necessário o sacrifício. Se toda a nação hebraica continuasse a roubar, a não dar os seus dízimos, o que haveria? A tribo de Levi, que era sustentada com esse dinheiro, iria fazer outras coisas, porque não teria mais dinheiro para eles sobreviverem. Em não tendo mais dinheiro, não tendo mais sacerdotes, não tendo mais quem cuidasse do templo, não haveria mais uma relação entre Deus e o homem. E a salvação da nação de Israel estaria comprometida. Então Deus estava preocupado, não era com dinheiro, mas sim com a salvação da nação, com o povo de Israel como um todo. E vocês lembram que essa salvação naquele tempo era completamente diferente do que é hoje. Hoje a salvação é individual, a cada um que crê. A cada um que crê, recebe o Espírito Santo e é selado pelo Espírito Santo. Naquele tempo, não. Quando um pecava, o pecado era para toda a nação. Lembram de Acã? Quando ele pecou, toda a sua família, todos os seus empregados, todos os seus animais, todos foram exterminados por Deus, porque a salvação era, de uma forma genérica, ela era coletiva. Mas, hoje, é diferente. E nós temos um Espírito Santo que mobiliza o cristão a contribuir. Você é tocado pelo Espírito Santo. Quando você ora, quando você pede alguma coisa para Deus, quando você pergunta para Deus alguma coisa, por exemplo, com quanto eu devo contribuir nesse mês? E eu sei também que não são muitos os que fazem isso. E nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Nós estamos revendo algumas posições nessa série. E hoje nós estamos revendo a nossa teologia financeira. E agora nós vamos falar um pouquinho de ofertas. No livro de Atos, começa a história da igreja, como já foi falado durante toda essa série. E nesse livro está escrito que quando o povo ia se convertendo em grande quantidade, as necessidades iam aumentando, a ponto de os discípulos separarem alguns homens cheios do Espírito para cuidar dos órfãos e das viúvas e das suas necessidades, enquanto eles orariam e pregariam a palavra. Hoje, ou na igreja, em Atos, essa necessidade era premente, ela se tornou premente e hoje muito mais. Só que o tempo passa um pouco e Paulo, ele começa a dar instruções
para a igreja recém-inaugurada, para a igreja recém-nascida, de como isso deve acontecer. E lá em Filipenses capítulo 4, ele faz uma declaração a essa igreja. Todavia fizestes bem em participar da minha aflição. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não somente uma vez, mas 2 vezes. Por 2 vezes, essa igreja supriu as necessidades de Paulo. É uma igreja que cuida, ou que cuidava a igreja de Filipos, das necessidades daqueles que se dedicam à obra do Senhor. Naquele caso, Paulo, e hoje aborda cuidando das necessidades de todos nós que nos dedicamos a essa obra. Quer os obreiros em tempo integral aqui da igreja, em tempo os missionários que estão espalhados aí pelos países e pelos estados brasileiros. Como Átila disse, nós temos distorções. Temos a igreja dos pedintes, uma igreja ou uma sociedade ou uma comunidade pregando um evangelho chamado Evangelho da Prosperidade. E para isso, obviamente, você já viu, porque é só você ligar a sua televisão a qualquer hora do dia ou da noite e você vai ter alguém em qualquer canal pregando esse Evangelho. Só que esse Evangelho, e como já foi dito aqui nesse púlpito, ele é um evangelho que ele não é um evangelho de Cristo. Cristo não tem nada a ver com aquilo e o Espírito Santo muito menos. Porque tudo aquilo que é dito, o Espírito Santo nunca disse. Nunca disse. Os dízimos deixam de existir no Novo Testamento. O que era fração, o que era um percentual dos bens da pessoa, e esse percentual ele tinha uma variação de 13% a 35%, normalmente a gente fala que dízimo era 10%. O dízimo era de 10%. Só que, obrigatoriamente, tinha mais 3% que era dado ao sumo sacerdote e outros dízimos que eram dados e que chegava a 35%. E aqui ele deixa essa fração, terminou no Novo Testamento. Não existe mais. No Novo Testamento não existe nenhuma menção nas cartas, tem uma menção por Jesus, mas ainda é dirigido ao povo judeu, não tem nada a ver com igreja. E o que era fração agora é integral. Como que é isso? Agora, tudo eu tenho que entregar nessa comunidade ou em outra comunidade para Deus? Não. Deus te convida a você ofertar 100%. Só que Ele pode nunca querer que você dê 100%. Existem casos, e eu vou citar um,
de um amigo que, recém-casado, com uma casa mobiliada, toda arrumada, tudo novo, tudo pronto, ele casa, sai em lua de mel, passa algum tempo em lua de mel, e quando ele retorna para a sua cidade, ele tem uma surpresa. A sua casa tinha pego fogo com tudo dentro. Deus permitiu, e ele é um obreiro do Senhor, ainda hoje. Só que Deus, com o tempo, repôs tudo o que ele perdeu. Talvez, se ele não tivesse perdido tudo, a vida dele teria tomado um outro rumo. E com não tendo mais nada, exceto 2 malas com roupas que eles haviam levado para a lua de mel, ele não tinha mais raiz para se fixar. E ele saiu pregando o Evangelho de Deus, o Evangelho dado pelo Espírito Santo. Ainda hoje, e hoje ele mora no Paraná, pregando em uma igreja lá. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, ele começa a dar algumas recomendações. Irmãos, quero que saibas como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. Porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade, na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Pedindo com muita insistência. Nós não queremos ficar fora desse projeto, Paulo. Nós queremos participar desse projeto. Nós queremos que o nosso nome fique na história, junto com o seu. Nós queremos ter o privilégio de levar a palavra de Deus a todas as nações. Por favor, não nos deixe fora. Nós não queremos ficar fora. A Borda, ela é uma igreja que participa. Quando nós fomos construir a quadra e o telhado aqui em cima, no final do ano passado, nós precisávamos de R$180 mil. E nós fizemos uma chamada para a igreja. Em 4 meses, nós já tínhamos o dinheiro. A Borda é uma igreja que mantém hoje 20 missionários no campo. Não são 20 pessoas. São 20 famílias que dependem, ou em todo, ou em parte, da Borda. E esse é um compromisso que todos nós assumimos. E quando você vem à frente e você coloca a sua oferta,
no gasofilácio, você não está dando algum dinheiro. Você está investindo no reino. Você está investindo em almas. Você está investindo numa luta contra o inferno. E se você olhar dessa forma, que o teu dinheiro que você é mordomo apenas, que pertence a Deus, e você devolver com alegria, como a palavra diz, você colocar aqui com alegria, para que esse dinheiro vá para missões, vá para a Vila São Pedro, no projeto social que nós temos lá, onde nós atendemos 40 crianças, que são essas crianças que vocês viram a chamada agora há pouco, para darmos um presente para elas. E, com certeza, eu não digo todas, mas uma boa parte dessas crianças, o único presente ou roupa que elas terão nova neste final de ano será a que você está dando. Então, você quer contribuir? Final do culto lá fora, veja o nome da criança que você quer presentear e faça isso. Nós temos um projeto, mais projeto. E olha só, continuando do projeto eu falo já já. Assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento e com toda a preocupação, e esse versículo é a cara da borda, né? Nós temos transbordado, sim, em fé, em palavra, em conhecimento, com mais de 200 pessoas estudando a palavra de Deus, mais de 30 pessoas estudando grego com Átila. E no amor que temos despertado em vós, vede que também transbordai nessa expressão de amor. Que expressão de amor é essa? A liderança da borda, o presbitério da borda, ele tem a intenção evitar que alguém nos acuse com respeito às ofertas generosas que por nós é ministrada. Nós não queremos ser acusados de nada, pois tomamos o cuidado, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, verso 21, pois tomamos o cuidado com que é honesto, não somente diante do Senhor, mas também diante dos homens, diante de cada um de vocês. A nossa preocupação é essa, que nós tomamos cuidado, botão errado, não só diante do Senhor. Nós queremos isso. Ser uma igreja que tem a Bíblia como referência. 100% das nossas ações referendadas aqui. Tudo, nós temos uma tesouraria, dois tesoureiros. São os que cuidam diretamente do dinheiro. São os que pagam as contas, fazem as aplicações e cuidam de todo o dinheiro. Fora isso, nós temos duas comissões financeiras. Uma comissão financeira, que é a quem cuida do planejamento, do orçamento, de tudo aquilo que pode
ser gasto e como deve ser gasto. Esse mês agora nós estamos trabalhando no orçamento do ano que vem. E daqui a pouco eu volto a falar disso. Nós temos uma comissão fiscal. Essa comissão fiscal, ela funciona como uma auditoria. De tempos em tempos, eles recolhem todos os documentos, analisam todos eles para ver se tudo aquilo está de acordo com a lei, de acordo com o que foi planejado. Nós temos alguns sonhos, como eu disse. O Bruno, esse rapaz simpático que está aqui na frente, ele está assumindo o Ministério Sinais de Amor, junto com a Márcia. A Márcia está, depois de 10 anos, passando o bastão para ele. Só que o nosso sonho é ter o Bruno não em tempo parcial aqui, mas ter o Bruno em tempo integral. Só que isso custa dinheiro. Para isso nós temos que ter recursos para o ano que vem para trazê-lo. Como ele mesmo diz, interpretar aqui é a parte mais fácil. O que ele quer é pastorear a vida dos surdos, estar próximo, ter uma caminhada no dia a dia junto com eles. É isso que ele quer. E é esse o sonho. Nós temos um sonho de construir um sobrado, um prédiozinho, lá na Vila São Pedro, para cuidar de mais crianças. Nós temos 40 crianças hoje num espaço minúsculo, um espaço muito pequeno. Nós queremos mais conforto para essas crianças e uma condição pedagógica melhor. Só que isso custa dinheiro. Obrigado. Nós queremos construir aqui um prédio de educação religiosa. Hoje nós não podemos aumentar o CTM ou a escola bíblica, e o Luiz fica desesperado com isso. Sabe por quê? Porque nós não temos mais salas. Todas as dependências estão ocupadas hoje. Não tem para onde aumentar. E a única forma de fazer isso é construir alguma coisa aqui. Um prédio. Queremos colocar curso de EAD, queremos colocar várias coisas aqui. Uma área para os surdos, uma área para os jovens, para os adolescentes, para que eles tenham áreas específicas para as crianças. Só que isso custa dinheiro. E vocês viram agora há pouco que em 2 domingos, nós arrecadamos apenas 36% dos nossos 100%. Isso é muito, muito pouco. Se você acompanha com atenção os nossos gráficos, quando são projetados, vocês devem ter notado que 36% é menos do que a arrecadação do primeiro domingo do mês. Normalmente, o primeiro domingo tem uma arrecadação maior do que essa que nós estamos com 2 domingos.
Como eu disse agora há pouco, nós estamos fazendo um planejamento para o ano que vem. E planejamento, o ano passado nós fizemos pela fé, esses 100% que estão aí. E graças a Deus, tá, no mês a mês, com exceção desse aqui, ele está muito próximo dos 100%. E eu queria te fazer um convite para você que é ofertante, para você que até hoje nunca ofertou, e para você que faz tanto tempo que você ofertou, que você nem lembra mais quando foi. Eu quero te fazer um convite. Na cadeira da sua frente tem os envelopes. Eu gostaria que você colocasse nesses envelopes o seu nome e uma quantia que você pretende ofertar nesses 2 meses, nesse mês que ainda tem esse ano, e quanto que você quer ofertar para o ano que vem. Ah, mas eu estou desempregado. Ok, coloque assim mesmo, na fé, pela fé. Ah, meus negócios estão ruins. Ok, coloque quanto que você quer. Diga para Deus quanto é que você quer ofertar. Não coloque dinheiro dentro. Só o desejo do teu coração. E para isso, nós vamos ter 2 minutos de oração silenciosa, para que você converse com Deus, para que você peça uma orientação ao Espírito Santo. Você e Deus. Ligação direta. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, converse com Deus. Pessoal do louvor, se quiser subir. Senhor, este é o teu povo, que se chama pelo teu nome. Estão conversando com o Senhor agora, cada um deles, ouvindo o que o teu Santo Espírito, pedindo para que o teu Santo Espírito coloque no coração de cada um desejo de ofertar. Pai, fale com cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, sobre essa vontade, sobre esse desejo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, Pai, do Teu Santo Espírito, da Tua intervenção. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Pai, a cada um.
Fale, Pai, com cada um, para que possamos ter uma base daquilo que poderemos fazer no ano que vem. Ajuda-nos, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. E agora, enquanto o pessoal, o Kleber dirige e o pessoal canta, por favor, traga à frente e coloque aqui nessa urna. Se você não tem caneta, eu pediria que o pessoal da recepção desse uma ajuda. Levanta sua mão e o pessoal da recepção vai te emprestar uma caneta para você preencher esse envelope. Mas, por favor, não deixe de fazer. Ah, mas eu não sei como vai estar, eu não sei. Não importa. Confie apenas. Ouça o que o Espírito Santo está colocando no teu coração e traga aqui na frente o seu envelope. Amém?